Pessoal, bom dia, né? Eu estou aqui com a presença, né, do grupo Haglas, aqui, né, que vai ser estamos completando a 100ª entrevista aqui no canal. E, assim, esse projeto ele vai finalizar, né, agora na 100ª entrevista com o grupo Haglas. Eu vou dar aqui alguns avisos, né, de algumas coisas do que ainda vai continuar, né, e novos projetos que vão surgir no canal, até pedir para eles essa palavra inicial com vocês. Eu passei, né, por uma transição, no caso, de atividades, né, eu saí do meio acadêmico da Era Viking, mas eu entrei nesse meio mais artístico, né, como musicista e também artista plástica. Então, algumas das minhas atividades, elas ficaram voltadas mais para isso, né, no caso da minha carreira, e aí eu precisei também adiantar e finalizar algumas coisas, porque, de fato, eu estou com algum tempo muito mais tomado para essas outras atividades, né, agora, do que mais quando eu era do meio acadêmico. E, assim, o que a gente vai ter ainda também para a gente no canal, né? Eu ainda faço, vai ter partes ainda de que eu visito, né, lugares, festivais, que eu gravo, né, para mostrar um pouco também do que tem da Era Viking aqui. Depois eu pretendo até fazer algumas viagens internacionais para mostrar também museus lá fora, algumas novidades. A gente vai ter também aqui um projeto de Reenact de Sultan que eu estou organizando assim, né? Eu já falei com alguns mercadores para a gente organizar materiais tipo, que vão ser associados, né? Eu quero criar esse Reenact, tanto que eu cheguei a falar até com o recreador histórico oficial de Sutton, que é o Paul Mortimer, de fora, ele me enviou algumas imagens para eu montar aqui no Brasil também, é uma coisa que eu pretendo fazer, eu vou mostrando as peças também aqui no canal, um pouco de como vai ser essa estreia, inclusive eu até falei para o Paulo que eu quero fazer na Vila Viking desse Connect, para trazer um pouco para vocês. A gente vai ter também uma parte no canal que são, tipo assim, algumas filmagens em concertos que eu frequento, por exemplo, que às vezes tem bandas que têm músicas associadas à temática Viking, inclusive eu filmei o Blind Guardian, quando eles vieram para o Bangers Open Air, aí no canal vai continuar também tendo isso, essa atividade que é bem legal, de mostrar concertos, músicas e algumas coisas que eu mesmo frequento, que tem essa associação, né, com a Era Viking. A gente também vai finalizar ainda um projeto que é de contação de histórias, que ainda vai vir, né, vai ser o Rafa do Yggdrasil BR, que vem para trazer a terceira e última parte desse projeto. E basicamente é isso. E a entrevista aqui, né, nós atingimos a meta de 100, a 100ª chegou no Haglas, que para mim é fantástico receber eles aqui. Eu já recebi alguns membros individualmente, né? Também vieram em dupla, individualmente, também o Bruno, por exemplo, do Haglas, ele já é o concurso, ele já veio, já acho que é a terceira vez que ele vem, porque ele veio com vários outros projetos, né, também para cá. Então, é bem legal receber a Marcelo, o Marcelo, no caso, e a Roberta estão vindo, né, já pela segunda vez, né, de vocês aqui, e o Bernardo está estreando, vai estrear na 100ª entrevista. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para eles. Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, é a nossa 100ª entrevista, e o Haglas chegou, né, aqui na 100ª para fechar com chave de ouro, foi assim uma honra imensa até ver onde esse trabalho chegou, né, com todas as pessoas que vieram, tanto nacionais quanto internacionais, foi assim um trabalho realmente bem árduo, né, para trazer toda a galera, todo mundo que viesse aqui. E, assim, para começar, queria que vocês se apresentassem, né, até para a galera conhecer, quem não viu algumas entrevistas anteriores, ou quem ainda não conhece o trabalho de cada um, vocês podem ficar à vontade, né, para esse início, para se apresentar aqui para a galera do canal. Começa Bruno e Gi, que estão em cima, vai de cima para baixo. Para mim, quem está em cima é o Bernardo. Eita. Então, Bernardo é estreante, Bernardo começa. Bom dia, Márcia. Bom dia, meus colegas. Eu sou o Bernardo. Eu estou no Haglas desde 2018, 17? Por aí. Desculpa, esqueci o ano certinho. Acho que 2017, não é 2018 não, ou 16. Enfim. Uma alegria, um prazer, Márcia, participar desse seu projeto. Está estreando no episódio 100, tá? E também vai ser um prazer falar sobre o Haglas agora nos próximos momentos com o pessoal.
sobre essa atividade da recreação histórica. Prazer é meu, imensamente meu. Muito obrigada, viu, por comparecerem. Mas alguém quer se apresentar também? Dizer assim, pode falar. Oi, eu sou Roberta, eu sou esposa do Marcelo, que é esse de um pouquinho aqui do lado, não sei onde está aparecendo na tela para vocês. Nós dois, eu e o Marcelo, estamos no Haglas desde 2016, né? Foi uma atividade que a gente conheceu o grupo, foi convidado para uma atividade e a gente se encontrou, né? Essa histórica foi algo que a gente se encontrou. Tanto é que hoje o Marcelo trabalha com isso, né? Por conta, o trabalho dele é por conta do Haglas, né? Porque daí saiu a Mastermir, que é um projeto meu do Marcelo, de marcenaria, começou justamente com base histórica na era viking, a gente expande para inspirações, para outras culturas também, mas eu acho que foi um hobby que depois virou, de fato, um negócio. E é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. Nossa, fantástico. Eu adoro, é uma parte que eu gosto muito mesmo de investigar. Gisele e Bruno, vocês querem se apresentar também? Oi, eu sou a Gisele, eu entrei no Haglas em 2017. Foi a partir da recreação histórica que eu conheci aqui o Bruno, que ele é ainda, né, do Antigas Serpentes, que é o grupo que ele tem com o irmão dele, mais algumas pessoas. Aí a gente se conheceu, eu trouxe ele para o Haglas também, ele já era amigo, né, de todo mundo, acabou entrando no grupo. E também foi a parte da recreação histórica, que a gente tem o nosso negócio, na verdade, mais dele do que meu, de joalheria histórica. Negócios. E o Calpangas, calma. E o Calpangas, que é o nosso duo musical. Verdade. Bem lembrado que eles passaram também aqui com o Calpangas, foi bem legal também a entrevista, tocaram também durante a entrevista, foi um momento bem especial. Galera, assim, para a gente começar, antes de mais nada, falar, né, do que é a atividade de Reenact aqui no Brasil, né, que muita gente às vezes ainda desconhece um pouco de como que funciona, né, principalmente quando a gente fala de um período histórico que às vezes as pessoas até ficam assim, nossa, mas a gente não teve às vezes a Vicky aqui no Brasil, né, as pessoas já chegam assim se perguntando como que se faz o Reenact da Era Viking aqui no Brasil, como que se tem, né, a questão da gente recriar esse lado histórico desse período, no caso. Para vocês, como é que vocês enxergam, né, de fazer essas atividades aqui, no caso? Eu acho que o primeiro desafio é o calor. Assim, só para descontrair, né, porque... de fato, o clima lá é muito diferente e a gente tenta recriar ao máximo, né, não só as vestimentas, como costumes e tudo mais. E o nosso ambiente tropical realmente dificulta um pouco essa atividade. Ou seja, a gente é muito perseverante, porque no verão é um sofrimento. Mas isso não para a gente. Pois é, Marcelo. Sim, a atividade do reenactment, nós aqui no Haglas temos interesse por esse período histórico, esse recorte da cultura viking. Na verdade, né, aí já a gente fala isso, cultura viking, aí já acende ali a luzinha, não é cultura viking, né, cultura nórdica da era viking. Porque, enfim, os vikings não eram povo, o viking era uma atividade, que era, enfim, uma espécie de pirataria daquele povo praticava, enfim. E existem muitos outros grupos de recriação histórica, que é como a gente traduz essa expressão inglesa, né? Reenactment. Tem gente que fala reencenação histórica, a gente preferiu entre nós usar o recriação histórica. Tem até a brincadeira do recreação histórica, porque para muita gente é um hobby. Para mim, permanece sendo um hobby. A Roberta e o Marcelo, de certa forma, profissionalizaram, assim como a Gisele e o Bruno. Eu permaneço como hobby, e a gente tem isso de legal no Haglas, que, enfim, é uma característica nossa, de que é um hobby, mas que é levado a sério, na medida em que, assim, a gente leva a sério a questão histórica. Cada um tem um recorte histórico. Existem grupos de reencenação histórica, de recriação histórica,
que todos os membros devem obedecer ao recorte mais estrito. Tipo, todos são, por exemplo, Noruega, século X. No Raglas, não. Todos são o que a gente chama de Era Viking, que pode ser Noruega, Inglaterra, Irlanda, enfim, cada um com o seu recorte histórico, um período e local, dentro do que a gente chama de Era Viking. E a gente trabalha da seguinte forma: cada um tem o seu recorte histórico pessoal, e a gente sempre busca atingir, não vou chamar de perfeição, não existe isso, mas como é que eu vou chamar? Fidelidade, pessoal, acho que a gente pode chamar de fidelidade aos achados arqueológicos e aos conhecimentos históricos. Mas a gente não se prende, se assim, eu não consegui um tecido que seja muito fiel, eu só achei aqui um linho que ele é misto, eu não estou conseguindo comprar um linho mais caro e tal. Tudo bem, você não vai deixar de participar das atividades do grupo, estamos juntos, enfim, você comprou esse tecido, então você vai participar das atividades, mas o recorte nesse caso aqui, o corte da roupa, você consegue fazer ele o mais fiel possível. Se o tecido não é o ideal, a alfaiataria, digamos assim, da roupa, aí a gente pode fazer o mais fiel possível. Porque o Raglas tem essa característica. Ainda que a gente busque essa fidelidade histórica com os achados arqueológicos e tudo, tem também a questão da harmonia interna do grupo. A gente não sacrifica a amizade e a questão que a gente tem de ser uma atividade para o nosso prazer, é lúdico, né? A gente está aqui para viver, para se divertir. Então, a gente tenta conciliar esses dois aspectos. O Raglas sempre foi assim desde o começo. Eu não estou aqui desde o começo e ninguém está, porque os membros fundadores do grupo foram se desligando aos poucos, por razões pessoais. Mas o grupo foi andando com as próprias pernas. Por quê? Porque essa questão do vínculo entre os integrantes permaneceu sempre muito forte. Bem interessante. Isso que o Bernardo falou é bem legal, né? Porque a ideia pelo menos para o Raglas, de recriação histórica não é ser proibitivo, né? Muito pelo contrário, a ideia sempre é acolher não só a galera que é do grupo, mas quem está de fora interessado também em entender como é que funciona. Então, óbvio, tem certos parâmetros que você tem que seguir, mas a ideia não é excluir você porque você não consegue seguir por qualquer motivo que seja. Né? Muito pelo contrário. Vem, aprende, a gente vai melhorando junto. A ideia é ser um grupo mesmo. Bem interessante essa questão. Então, o grupo ele tem essas múltiplas visões, né? Mesmo que seja dentro da Era Viking, vocês embarcam diversos períodos com esse estudo, né? Histórico, arqueológico, para compor justamente o que vocês querem propor, né? No caso dos eventos que vocês participam. E até queria justamente entrar nessa questão, né? Para vocês, como é essa participação, né? Nos eventos, como é que funciona, né? Trazer esse, né, que as pessoas também interagem com o que vocês trazem, como que é assim, a questão que vocês desenvolvem, né? Nesses momentos. Acho que a recepção do público, sempre que a gente monta uma barraca, monta umas atividades, porque a gente não só monta, né, uma exposição, a gente acaba mostrando as atividades, né? O Bruno está sempre martelando lá ao vivo, o Marcelo está sempre entalhando. A gente já teve atividade que eu montei um tear, então é sempre interessante como as pessoas gostam de ver você fazendo também, né? Não só você ver aquele objeto inanimado e receber aquela informação de onde aquilo veio. Eu acho que você mostrar também como algo era produzido, isso causa muito interesse, né, do público. A gente acaba recebendo muitas perguntas enquanto está trabalhando justamente dessa parte. Bem legal. Normalmente, assim, eu acho que dá para classificar em 2 tipos assim, de evento que a gente participa. Tem eventos que eles não são imersivos, não são eventos de recriação histórica, por exemplo, feiras medievais, são voltadas mais para o comércio, para a arte e tal.
e que a gente leva essas coisas, leva a barraca, leva o tear, leva as armas, monta um museuzinho, tem um contato assim, com um público que é muito variado, não são necessariamente pessoas que já tinham algum interesse naquilo, mas que conhecem o que é a recriação histórica, conhecem um pouco do que era Viking ali com a gente. A galera sempre gosta bastante. E tem os eventos imersivos, que até no Rio estão em falta hoje em dia, né? Mas eram muito legais também, que é quando tem acampamento recriado, e que aí a gente vive muito mais aquele fim de semana, aqueles dias, a gente vive naquilo ali, naquele acampamento. Então a gente faz a comida recriada, usando os instrumentos recriados da época, tem gente que dorme na barraca recriada, e também sempre junta muita gente ali no nosso acampamentozinho, ali ficando junto, conversando, cozinhando junto, fazendo coisas. Também é uma dinâmica bem legal. Ah, bacana. Então, assim, dá para também interagir, né, com, digamos, outros grupos de Unite, aí junta, soma tudo, e aí dá para a gente criar uma coisa assim, tipo uma ambientação mesmo, né, na Era Viking. Isso é bem legal. E, assim, vocês estavam falando, né, da questão das pesquisas, de desenvolver todo esse processo para vocês. Como é que vocês, assim, organizam? Vocês gostam muito de pesquisar por pesquisas acadêmicas, por recorte, assim, eu gosto de ver modelos que às vezes têm disponibilizado as imagens. A partir de como que vocês gostam de trazer, né, esse intuito histórico? Basicamente, a fonte realmente são artigos acadêmicos, alguns que a gente tem que traduzir, a maioria, na verdade, a gente tem que traduzir para poder entender. Hoje em dia tem sites de museu realmente que você consegue, né, meio que passear lá dentro, isso facilita bastante também a pesquisa. E, fora isso, sim, trabalhos até de pesquisas de outros reenacts que já estão avançados naquilo dali, a gente consegue também aproveitar e poder, às vezes, até para pegar um direcionamento. Uma coisa que hoje em dia facilita muito, né, na verdade, cria uma liga, né, é justamente a comunidade internacional de recriadores, né? Então, tem vários grupos ainda no Facebook, é bastante ativo de grupos de recriação histórica, né, e tem outros grupos também. Então, o Tilate acaba pegando uma referência do outro, e dali ele dá a referência histórica, e daí a gente vai seguindo. Antigamente, no começo, né, assim, a gente via muito pelos sitezinhos, pelo Pinterest. Então, a gente acabava vendo coisas que não eram tão históricas, mas hoje em dia, como a comunidade cresceu, a gente tem contato ou direto com o pessoal da academia, com arqueólogos, com historiadores, ou com recriadores históricos que estão muito ativos, né, que são pesquisadores também. Então, a gente está sempre nessa... Acho que a comunidade de recriadores cria o meio para a gente procurar e ver os caminhos que a gente pode seguir, né? Inclusive os bons e os maus, né, também. A gente vê aquilo não é legal, aquele pessoal está meio responsável, então a gente segue, a gente vê o outro pessoal lá e vai seguindo. Então, tanto a academia quanto a própria galera da recriação que veio antes, ou que está mais estabelecido, também ajudam muito. Ah, bem legal. Eu muito particular, né, tenho dificuldade em ler textos, né? Então, assim, eu sou muito mais da imagem ou do objeto mesmo em si, do que sentar e ler um texto gigante explicando. Então, assim, eu não sou o maior estudioso, né, dentro da recriação histórica, só que o que me permite, por exemplo, participar é que a maioria dos recriadores são muito acessíveis, né? Então, por exemplo, sentar com alguém e conversar e tirar dúvidas é fácil. Se você, né, entrar em contato, eles vão te responder da melhor forma possível. Então, isso facilita, né? Por mais que você tenha uma dificuldade, você vai conseguir encontrar um caminho caso você queira participar. Ah, bacana. Você tem que mudar enquanto eu... Foi mal. Isso é bem interessante que você falou, né, dessa questão do contato, né, com outros recriadores, porque realmente, em alguma entrevista passada, até ouvi falar que tem muita gente que entra em contato, né, com outros museus. Por exemplo, tem o Museu Viking de Waitabu, tem o Museu Viking de vários, o Viking Hib Center, né, então
eles sempre também estão nesse contato, né, com os daqui, os recreadores daqui. Isso é bem interessante mesmo, essa troca de experiências. E, assim, até queria saber, assim, por cada atividade, né, que a gente tem a marcenaria, né, que é com Marcela e a Roberta, vocês são da joalheria histórica, né? Bernardo, tu és de qual área? Agora que eu estou te conhecendo. Pois é, o Marcelo, a Roberta, a Gisele e o Bruno, eles entraram, profissionalizaram, digamos assim, né? O Marcelo é um marceneiro muitíssimo talentoso, o Bruno, a Gisele também estão nessa questão da joalheria. Eu permaneci, assim, o civil na questão. Não me profissionalizei, continuo no hobby apenas como hobby. O meu recorte histórico é dentro do hobby, né? Eu faço Noruega, século X. Mais para o sul da Noruega, sul, oeste da Noruega, século X. E eu faço aquele recorte histórico que, de certa forma, é um recorte histórico que muita gente faz, às vezes sem saber, que é o recorte histórico do homem rico. Porque as pessoas entram no hobby e falam, bonita aqui essa peça, essa joia, esse anel, esse bracelete. Aí eu quero. Aí vai incorporando uma roupa super colorida, cheia de enfeites, de ornamentos, e vai incorporando elementos que, pela minha leitura, e posso dizer, eu acho, pela nossa leitura, essa incorporação de muitos elementos, assim, de joalheria e de armas muito caras, e espadas, e elmo e armadura, esses elementos são de pessoas que, naquele período histórico, eram pessoas muito ricas, eram pessoas abastadas. Um elmo, uma espada, é diferente do que a gente vê no filme, né? Aquele exército de 5.000 pessoas, todas com elmos e armaduras. Eram elementos muitíssimo caros, muitíssimo. Uma espada tinha muito metal e era feita com uma mão de obra muito especializada, né? Então, na verdade, o meu recorte histórico acabou sendo esse de uma pessoa abastada, de um nobre, talvez, um chefe guerreiro. E é esse que assim que eu descrevo mas o meu, sem nenhum problema. Acho que todo mundo está no hobby para se divertir, mas o meu, eu posso dizer que pelo menos é algo consciente. Eu adotei esse recorte e é isso mesmo, enfim, alguém abastado, um líder no século X na Noruega. É isso que eu dedico mais às minhas pesquisas. É isso que eu gosto de ler, pelo menos. Legal. Tu traz, tipo assim, um Reenact que mesmo não é aquele do Ofisa, mas é o Reenact para mostrar, digamos assim, a caracterização, né? Então, isso é também legal. As pessoas conhecerem, né, a caracterização de uma determinada, digamos, classe social, era viking, e determinados elementos dessa classe, no caso, né? Bem legal. Aí eu vou começando, vou perguntar aqui para o pessoal da marcenaria, né, algumas coisas, aí eu vou fazendo tipo como se fosse uma roda, né? Eu vou falar, depois eu vou com a joalheria, aí eu passo para ti de novo para a gente falar desse Reenact de questão de nobreza, que eu acho bem legal, até porque eu vou fazer Sultan Hu, e Sultan Hu foi um dos mais grandiosos, né, no caso de termos de artefatos, foi um dos achados mais ricos, digamos assim, também nesse sentido. Roberta, Marcelo, vocês trazem muito a questão da marcenaria, né? Como é que a gente desenvolve a questão, né, da marcenaria da era viking, no caso, aqui no Brasil, né? Que a gente tem madeiras diferentes, a gente tem questões diferentes que trazem para a gente tentar recriar, né? O caso um pouco mais aproximado, né? Como é que funciona esse universo da marcenaria da era viking? Então, eu acho que cai naquela mesma questão que o Bernardo pontuou no início, né? A ideia não é ser proibitivo. Se a gente fosse fazer a risca, seria muito difícil, né? Porque realmente as espécies de madeira são diferentes. Só que o que acontece é que nós temos, por mais que as espécies de madeira sejam diferentes, a gente tem propriedades muito parecidas, né? Então, uma madeira que é usada para uma finalidade lá, a gente pode pegar uma outra espécie que tem uma propriedade similar para atingir a mesma finalidade. E, assim, para mim, em especial, a marcenaria começou com o baú de Mastermir, né? Isso foi o que me fascinou.
começou justamente com o Haglas, né, que tinha aquele trabalho manual, tinha a questão do combate, tinha a questão da cozinha, sabe? E eu sentia que eu não me encaixava muito no combate, não era uma coisa que me enchia os olhos. Eu gostava da cozinha, né? Gostava da costura também, mas eu sentia que tinha alguma outra coisa que eu queria fazer. E aí eu me encontrei na marcenaria, né? E o baú de Mastermir, que eu não lembro quem foi exatamente que me mostrou justamente uma imagem, né? Foi muito assim, maravilhoso ver como que eles fizeram aquela construção com encaixes e tem ângulos e tem coisas assim que você olha e fala, nossa, é incrível como eles pensaram uma forma de construção que é extremamente eficiente e simples ao mesmo tempo, né? Como diversas outras coisas que você acha dentro da cultura. Tem técnicas que são usadas até hoje, sabe? As embarcações são coisas impressionantes, então tem um material muito vasto para você explorar, sabe? E muita coisa que você consegue também colocar na prática. Então, de início, a marcenaria era uma coisa muito à risca, eu precisava reproduzir peças de forma fiel. Hoje em dia já não. Hoje em dia a marcenaria que eu faço, ela tem mais uma inspiração, né, da era Viking do que uma reprodução dos achados. E eu acho que para mim, para a Roberta, isso ocorreu de forma muito natural, né? Tem uma hora que a gente sentiu a necessidade de criar, sem perder muito a essência do que é a marcenaria da era Viking. Fantástico. E, assim, é bem legal, pessoal, porque, assim, eles, tanto, né, principalmente o Bruno, aqui a Marcela, a Roberta, eles trabalharam em várias peças para mim, assim, porque eu fui comprando assim, bastante coisa, né, na época, queria ter vários achados para poder trabalhar com eles, até hoje, inclusive, é bem legal da marcenaria, vocês fizeram um pente, né, fizeram, assim, elementos da época, teve também um pingente que eles fizeram, e, assim, é muito interessante a riqueza de detalhes, né, de você fazer. Imagina naquela época em que você tinha aquela dificuldade, né, de você conseguir fazer com... Não sei como eles conseguiam fazer, né, com tanta perfeição, somente com o que tinha, porque às vezes hoje a gente usa alguns outros materiais, até, digamos, às vezes modernos, só para dar uma ajuda em algumas coisas, mas é realmente muito interessante como que tinha essa precisão, né, para fazer esses elementos. Isso é bem interessante. Tu citaste o baú de Mastermina, né, que encontraram vários peças, elementos que foram usadas para marcenaria na época. Isso é fantástico, esse achado que eles encontraram, porque você vê tudo que foi usado praticamente, né, na época. Sim. A Roberta, por exemplo, faz um trabalho de pesquisa incrível, né? Ela vem com várias ideias e hoje em dia ela traz muita coisa para mesclando o que ela encontra com ideias de produtos novos. Ela tem uma participação imensa dentro da marcenaria. Bacana. Roberta, tu queres comentar alguma coisa da questão da marcenaria? Na questão da marcenaria, eu acho, você comentou, né, por exemplo, desses elementos que foram achados dentro do baú de Mastermir, que são diversas ferramentas. Se você verificar algumas ferramentas que tem ali, elas não divergem muito de ferramentas que a gente usa ainda hoje em trabalhos manuais, né? Então, quando as pessoas perguntam, por que vocês estudam a era Viking? É uma coisa distante. Será que é tão distante? Você olha o enxote, é muito parecido com o que se usa hoje. Um arco de serra é muito parecido com o que se usa hoje. Obviamente, hoje nós temos ferramentas elétricas. Por exemplo, se você pega o achado do torno de Haitabo, não é muito diferente de um torno de marcenaria que você usa hoje. Ele só era no pedal, porque você tinha, né, realmente, o motor era você, e hoje a gente tem um motor elétrico. Mas o princípio da marcenaria é o mesmo. Então, não é algo tão distante. Quando a gente está estudando esses elementos da era Viking,
falo especificamente da marcenaria, mas eu acho que isso se expande para outros setores também, você está um pouco resgatando aquela história, né, de elementos que a gente está aqui hoje por conta disso. Nossa, muito, muito bacana mesmo. Realmente, a gente tem muita coisa que é parecida, até quando eu comento, né, é errado às vezes você até falar que era viking, ela é uma coisa primitiva, que era viking é uma coisa assim que ela era um pessoal, até com o mesmo contexto que a pessoa associa, né, de são pessoas que eram más, desprovidas de coisas, até pensamentos que às vezes existiam mesmo também na época. Mas, assim, eles eram muito avançados. A marcenaria era uma das áreas também mais avançadas do período, acho que foi na era viking. Várias dessas questões, até mesmo depois eu vou passar a palavra para a Gisele e para o Bruno, né, de joalheria, então, eram questões muito, assim, você fica impressionado como é que conseguia naquela época já, né, até com não querendo também diminuir outros povos da época, até porque outros povos também eram avançados, mas os vikings tinham, o povo, né, na era viking, né, os nórdicos na era viking, era assim, impressionante como eles já tinham um conhecimento tão, como é que eu posso dizer, tão solidificado, né, às vezes coisas até mais avançadas que sociedades que diziam que eles não eram avançados para a época. Então, isso é muito interessante, eles conquistaram muita coisa. Eu acho que graças a esse avanço é muito interessante ver o quanto que eles desenvolveram tecnologicamente, realmente, a produção deles, né? Principalmente nesses setores. É realmente fantástico. Gisele, Bruno, passar aqui, né? A gente vai falar a questão da joalheria. O que é muito interessante quando a gente fala, né, de joalheria é uma coisa assim que hoje, lógico, muita gente adora, curte, as possibilidades até de você conseguir ter coisas, elementos que às vezes da própria época nem todo mundo podia ter, somente às vezes uma classe conseguia ter, é uma coisa assim, né, que se tornou depois, lógico, foi comum a questão de você conseguir ter esses elementos de joalheria, mas como é que a gente analisa, né, a questão, né, da joalheria da era viking, né, as mudanças que teve para cá para produzir, né, a joalheria também daquele período? Como que é todo esse trabalho, né, do desenvolvimento desse ofício, no caso? Ele começou, na verdade, a joalheria que eu fui aprendendo, começou com um meio de entrar melhor na recriação histórica e outra de ter o produto, de ter o material que a gente não tinha acesso, né? Porque lá fora você tem lojas que você compra muito com mais facilidade. Você tem empresas especializadas em fazer broches, pins e amuletos e joias, que às vezes faz na máquina mesmo, e só que faz muito igual. Aqui não tinha nada disso, a gente tinha ou importava, né, ou não tinha, né? Então eu comecei assim, tipo, eu queria fazer um recorte histórico, via as imagens, estudava ali, mas não tinha acesso a eles. Mas eu sempre mexi com arte, sempre mexi com artes plásticas, sempre mexi com transformação de material, então, inclusive, eu não fico só... Eu falo joalheria, mas na verdade, é muito mais amplo do que isso, né? São pequenas forjas, é igual o cuteleiro que ele faz o cabo, ou seja, ele mexe com madeira, ele mexe com couro. O Marcelo também, ele mexe com, por exemplo, ele mexe com metal não ferroso, então ele também, todo mundo, apesar de estar especializado em alguma coisa, mexe com vários materiais. E foi assim essa introdução, foi, vou fazer uma capa, o tecido eu consigo aqui, mas e o broche? Como é que eu prendo essa capa? Aí eu fui lá pesquisar os modelos de broche, os que davam para fazer no período, na época não tinha muita técnica, e eu fui melhorando, eu fui vendo que estava errado, fui melhorando o material, e fui achando que nós temos bastante acesso a metais não ferrosos, né, que é o cobre, que é o latão, que é o bronze, que é a prata também, então tudo, nós temos acesso ao material, só não tinha técnica, então era meio que só faltava humano, né, a parte humana de ir lá e fazer e pesquisar. E a partir daí que acho que começou era um hobby, né? Comecei a fazer para mim, fazer para os amigos, fazer as coisas para... né? Inclusive, eu acho que todo mundo tem algum presente meu que eu gosto
gosto de distribuir, né, que eu vou fazendo, fico empolgado, isso combina contigo, vou lá e dou. E isso foi se transformando, assim, na minha ocupação principal, né? Porque outros grupos foram surgindo, grupos de fora foram vendo que eu faço algumas coisas que, por exemplo, não tem. Eu gosto muito de fazer material que não é comercial, né? Tipo, você vê os miolêr, todo mundo usa, você vê os braceletes de cabeça de fera que todo mundo usa, mas na verdade nem eram os mais usados na época, né? Então eu faço as coisas mais simples, as coisas, por exemplo, da galera da classe média, os braceletes de lingote, que era a grande maioria dos braceletes, né? E anéis, e isso chama a atenção do pessoal que quer usar as coisas que têm a estética correta, né? Mas não quer, por exemplo, nem todo mundo quer ser um príncipe, quer ser um cara de nível alto, por exemplo, igual o Bernardo. Tem muita gente que é um artesão comum, quer ser que gosta de estar lá só para, basicamente é um cozinheiro. Tem muita gente que gosta da parte da costura. A gente mesmo no grupo tem várias pessoas que costura, costura na mão também de forma histórica. Então eu faço desde a agulha, faço a pedra de amolar para o cara que está cozinhando. Então eu faço toda essa gama, né, de objetos do dia a dia. Então eu falo de joalheria, mas na verdade é objetos do dia a dia e também objetos mais caros, né, que seriam de níveis mais altos. Assim. Eu achei bem legal isso, porque realmente tu trazes uma grande variedade mesmo de joalheria. A gente pode ver que tem desde as mais complexas, né, até realmente as que eram de uso mais cotidiano, que o pessoal podia adquirir mais. Isso é bem legal mesmo, porque eu até então eu conhecia muito mais a joalheria histórica, eu adquiria as mais não, era prata, coisa com ouro, então realmente o bolso pesava demais. Eu lembro que até na Galeria do Rock tinha uma loja, quando abriu, também eu comprava de lá, era aqueles com bracelete de cabeça de fé, então você tinha que comprar em prata aquilo, então era uma coisa assim que teu bolso, era uma peça só que tu comprava, aí depois passa um tempo, tu compra outra, porque senão... Hoje, aí, quando eu fui ver a joalheria também do Bruno, que foi começar a adquirir mais peças, porque tem outros materiais, tem outras finalidades, a gente consegue também mesclar, né, esses dois lados. Então, isso é muito interessante mesmo, como essa joalheria ela foi mudando também, né, de perspectiva para os nossos tempos de agora, né? Então, a gente ressignificou também essa joalheria histórica do que era antes só para um determinado, no caso, grupo, e agora muita gente já pode, né, adquirir essa joalheria. Então, isso é muito legal mesmo, como foi desenvolvido. E, assim, a gente vê que tem a questão também dos detalhes, né, da riqueza de detalhes, como é que é desenvolver, né, cada coisinha que faz, né. Por exemplo, você sei que tem um negócio que é tipo de punção, né, que fica os detalhes. Como é que é produzir também, no caso, os materiais para desenvolver os detalhes, né, na joalheria? Isso, inclusive, não é exclusivo meu. O Marcelo também tem que produzir a própria ferramenta, né, para trabalhar, para reconfigurar essa questão para atividade histórica, né? Por exemplo, quando a gente vai em evento, a gente não pode levar tudo moderno, né? Às vezes a gente leva uma coisa ou outra moderna, um martelo, mas aí a gente tenta, pelo menos, disfarçar. Mas, eu levo o martelo que eu faço, a gente forja as funções, né? O nosso grande amigo Vinícius também, que é ferreiro, também faz parte do nosso coletivo, mesmo sendo lá de São Paulo, de outro grupo, mas era nosso amigaço, nosso irmão. E a gente junta e faz as ferramentas, né? Tipo, metade das minhas funções, que tem os formatos, tem os triângulos, foram forjados por ele, por exemplo. Eu fui lá na oficina com ele, a gente junta nossas habilidades e faz. E é isso, tem que fazer. Você quer andar com. Quer pegar a trilha, mas tem que abrir a trilha antes. Então você tem que fazer mesmo, fazer a ferramenta, ir lá e fazer, e experimentar, e errar, e brincar no processo, se divertir também. Posso adicionar uma coisa? Pode sim. Isso que está falando, né, das ferramentas, assim, tanto o Bruno como eu, como o Vico, né, e outros artesãos, certamente têm ferramentas modernas na oficina.
Só que uma coisa que eu acho que todos nós já percebemos é que a ferramenta moderna não consegue replicar certos efeitos que uma ferramenta manual da época faz. Então, isso por si só já faz a gente ter a necessidade de criar, né, recriar a ferramenta que era na época para poder pegar certas texturas, pegar certas curvas ou efeitos ou qualquer coisa do gênero. Então, essa base toda que usava essas ferramentas manuais são indispensáveis. Ferramenta moderna nenhuma consegue substituir. Nossa, muito interessante isso. Então, realmente, se tu vai tentar, né, às vezes aí pode ser que aquilo ali pese ou desfaça alguma coisa, quebre um pedaço, não sei o que, se tu vai usar ferramenta manual. Nossa, muito interessante isso, né? Tipo, pensar que tem que voltar para poder, porque não fica a mesma coisa. Muito interessante isso. Agora eu vou passar, claro, aqui a palavra, né, para o Bernardo, que a gente vai agora entrar no next da parte, né, mais nobre, digamos assim, da Era Viking. Começar te perguntando, Bernardo, a gente sabe que é um desafio, né, montar React, eu sei porque é complicado, né, quando a gente tem que adquirir os itens, montar todo o processo, né, a indumentária, às vezes armamento, às vezes dependendo do que seja, para tu organizar toda a tua montagem, para se aparamentar todo, né, para poder ir para algum determinado evento, alguma coisa. E assim, como é que é o processo para a gente organizar e investigar, por exemplo, os trajes da nobreza, né? Porque realmente, como tu até já tinha citado, a nobreza ela tem aquele lado também o fantástico que muita gente imagina, era assim, era tudo, às vezes tem até um exagero, né? Era tudo muito também, como é que eu posso dizer? 100% com aquela riqueza estonteante que todo mundo diz que todo mundo tem, praticamente, né? Você vê uma série, tá todo mundo praticamente quase nobre, dependendo do que seja. Então, como é que era esse processo para quando a gente faz, né, de criar, de pensar essa nobreza da Era Viking, para transformar no reenact? Você fala então do ponto de vista da recriação histórica. Tem muitas Isso. camadas para a gente refletir sobre isso. Quando eu estava aqui ouvindo meus colegas, eu estava pensando, mas então vou tentar ser mais objetivo do que você perguntou. Assim, um dos desafios que a gente já falou, mas no começo da nossa conversa, é a grana. Embora não seja assim proporcionalmente tão caro quanto era na época, a gente ter uma espada, um elmo, enfim, ainda é algo que exige algum investimento financeiro. Então, uma das formas, enfim, mais simples de trabalhar com isso é comprar aos poucos. Você faz a sua lista de prioridades, o que você quer mais, o que você acha que é importante, mas não é tão urgente, enfim. E você saber fazer, como é que eu vou falar? O que é um equilíbrio entre o que é importante para você, porque você está ali, é um hobby, né? O que é importante para você e o que é importante para realmente caracterizar esse personagem que você escolheu para recriar. E mesmo essa ideia do recriar é algo que eu gosto muito de pensar, eu gosto de ter essa conversa com os meus colegas do grupo, mas também com o Vinícius, que é um amigo nosso, que o Bruno acabou de citar, que eu vejo essa prática, né, tem gente que não gosta de chamar de hobby, enfim, essa prática da recriação histórica da seguinte forma. Eu vou dar aqui até um exemplo dentro do nosso grupo. A Roberta, o recorte histórico dela é a que a gente chama, né, de a Rainha de Oseberg. Lá em Oseberg, que é um lugar na Noruega, teve um grandíssimo achado arqueológico, que é talvez o maior achado arqueológico de todos os tempos da Era Viking, que é uma tumba de uma mulher, provavelmente uma nobre, muito rica, que foi encontrada com muitos e muitos itens que são usados de referência para muitos e muitos recriadores. E esse talvez seja, né, como eu falei, é o achado arqueológico mais importante para estudiosos de arte da Era Viking e enfim, de pessoas que são interessadas naquele período da Era Viking, ali, Noruega, começo da Era Viking, mais para o começo. E vou dar um outro exemplo, que é o meu exemplo. Muita gente faz a recriação histórica dessa forma, que estou citando o exemplo da Roberta, que é pegar no caso, uma tumba, né, muitas vezes com base em tumbas, que tem ali uma pessoa que foi enterrada ali.
E aí aquela pessoa tinha aquelas vestimentas, ela usava aqueles itens. Então, uma parcela de quem faz o hobby de recriação histórica é recriar aquele indivíduo histórico. E assim, muito difícil, né? A gente poderia aqui ficar falando sobre a dificuldade que é recriar, até que ponto que é possível a gente ter essa ideia de recriar uma pessoa, que a gente não sabe muitos elementos, enfim. Mas, tentando manter aqui um pouquinho mais objetiva a conversa, e uma outra perspectiva é que eu acabei adotando, porque eu não encontrei, na verdade existem, né, muitos achados arqueológicos, assim, de tumbas de indivíduos masculinos, abastados, com roupas, com armaduras. O vestir de roupas acaba sendo mais raro, né? Porque muito do tecido se perde. Mas, enfim, armaduras e armas e elementos de joalheria são encontrados. Mas eu não tive essa vontade de fazer especificamente de um achado arqueológico, de uma tumba, de um indivíduo. Na Noruega do século X, ou melhor, do século IX, perdão, Oseberg é século IX também, acho que eu falei século X, eu falei errado, tá? Século IX. Me corrigindo agora. Na Noruega, a Noruega desse período do começo da Era Viking, ela era dividida assim em pequenos reinos. Não sei se é essa expressão que é usada nas traduções, o texto que eu li fala em petty kingdoms, eram pequenos reinos. Então tinha ali uma infinidade de muitos e muitos nobres que tinham porções de terra que hoje em dia a gente considera que são pequenas. Do que eu li, do que eu pesquisei, por favor, aí o pessoal pode ficar muito confortável em me corrigir, mas pelo que eu li, o que eu pesquisei, não é muito viável fazer uma recriação de indivíduos ali dessa região, da Noruega, do começo da Era Viking, dessa forma. É possível, mas assim, até um certo ponto, porque muitas vezes os achados arqueológicos não são encontrados como assim, numa tumba, que está tudo ali direitinho. A gente tem tumbas tanto masculinas quanto femininas, o melhor exemplo acho que é de Oseberg, mas masculinas a gente tem exemplos que se tornaram muito célebres, que foram encontrados mais de uma arma, assim, machado, espada e facas e armaduras. A pessoa ali já encontra o kit dela de reenactment quase completo. Ela encontra ali naquela tumba, número tal, do lugar tal. Mas como eu estava falando, esse não foi muito o que despertou meu interesse. Meu interesse foi, eu sempre gostei da Noruega, por uma questão que eu não vou saber nem te dizer, porque eu gosto, porque eu acho interessante aquela paisagem, aquele visual. É uma cultura que, de certa forma, pelo que eu entendi, né, pelo que eu interpretei, na Suécia, as coisas são mais ornamentadas, né? Você estava falando de Sutton Hoo é alguns séculos antes do que a gente chama de Era Viking. Isso. Mas mesmo na Era Viking, os itens do que a gente chamou de Suécia eram mais ornamentados. Eu não sei dizer também com certeza por quê, mas eu acho que eles tinham um diálogo comercial maior com o Oriente. E o pessoal da Noruega, por questões também que não sei precisar, os itens acabam sendo mais... Aí agora eu vou usar uma expressão aqui que eu posso acabar sendo muito impreciso, tá? Mas minimalistas, de certa forma. A mesma ornamentação deles é mais simples. E eu, de certa forma, me identifiquei com isso. Eu, enfim, gostei. E a minha forma de fazer a reencenação histórica é respeitando muito essa questão do recorte histórico, do local e do período. Mas eu me permito, assim, Calpangues, né, o grupo dos nossos amigos, é inspirado num local que ficou reconhecido como Calpang. Calpang significa mercado. Na verdade, a gente não, pelo que eu li, a gente não sabe qual é o nome que era dado àquele local no sul da Noruega. A gente chama de Calpang, que é mercado. E ali, naquele local, naquele mercado, foram achados muitos e muitos achados arqueológicos de continhas de vidro, que os nórdicos usavam para ornamentação, e outros tipos, enfim, muitos achados ali, que aquilo não é uma tumba, não foi encontrado com um indivíduo. Mas olha, se aquilo ele estava num mercado, então a gente consegue supor que aquilo ali as pessoas utilizavam, né? As pessoas daquela região da Noruega utilizavam. Mesmo que não fosse aquela pessoa, daquela tumba, daquele local, eu acho que é bastante razoável supor que aquilo chegava de alguma forma em pessoas de diferentes classes sociais, aí começa, até certo ponto,
a gente imaginar, com maior ou menor grau assim, de razoabilidade, que pessoas de determinadas classes sociais tinham acesso a determinados itens. Se a pessoa era mais abastada, ela conseguia um item, ela conseguia encomendar aquela faca, ou aquela espada, ou aquele machado, com ornamentos, que às vezes a pessoa de outra classe social só queria o machado para cortar lenha, e era isso. Aquele machado provavelmente não teria muitos ornamentos, ainda mais ornamento de prata. Enfim, acho que eu estou aqui já tergiversando um pouquinho, mas acho que respondi sua pergunta, Márcia, dentro da minha perspectiva. Perfeito. Perfeito. Não, você falou, né, como eu estava comentando, né, da questão de Sutton, de fato, Sutton eu também não sei como foi que eu fui me encantar, né, por ele, e antes até mesmo um pouco da Era Viking, mas são elementos que depois vão continuar, alguns vão continuar até na Era Viking, né, esses elementos do achado, né, e realmente é bem interessante como é que a gente tem realmente essa visão, né, de escolher às vezes um Inet, né, quando a gente faz, realmente, e esses de tumba, às vezes, principalmente, como eu até falei, Sutton, que foi achado num navio também, acho que como a Roberta escolheu, acho que a Roberta escolheu de Osberg também, que é aquele do navio, né, de Osberg, realmente esses de navio, eles têm muito achado, e achados caríssimos, né, porque cada detalhe, Sutton, o mais complicado são os detalhes, que eu às vezes digo, né, por causa que são objetos nobres, muito detalhados e caros. O Paul Mortimer ele conseguiu fazer o completo, né? Isso aí é raríssimo, alguém consegue. Não sei como ele conseguiu investir. Ele mandou as fotos para mim, mas realmente cada coisa assim que você vê, cada item é realmente bem complexo de fazer. Eu achei legal que você pegou, né, um recorte, sim, vou fazer um recorte da nobreza, mas não vou me deter, né, a um achado específico, mas sim uma coisa que representasse, né? E até queria te perguntar, por exemplo, você assistiu o filme do Homem do Norte? Chegou a assistir? Sim, Chegou a assistir? fantástico. O que tu achou, assim, da representatividade, né, dessa nobreza, no caso, no filme, assim? Tu achou que eles pegaram um pouco de exagero, alguma coisa dos elementos, ou ficou assim, não, acho que até está bem próximo do que eram Olha, esses Márcia, elementos. eu não tenho pretensão de fazer uma avaliação assim, como se eu fosse um especialista do que ali é fiel ou não. Eu sei que o diretor do filme trabalhou com estudiosos na pesquisa, tanto de indumentária quanto de joalheria, de armas e tudo. E eu também não sou um especialista em cinema da Era Viking. Não cinema da Era Viking, porque eles não tinham cinema, mas vocês entenderam. Eu sei que o Neve, o professor... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, Roberta. Jade Langer. Isso. Ele gosta de fazer esses estudos, né, de cultura pop, de cinema e de séries que abordam a temática viking, assim, ele sempre aborda isso do ponto de vista historiográfico. Mas a minha impressão, pelo que eu li também do filme, porque é um filme que despertou a atenção de todo mundo que faz assim reencenação da Era Viking, a minha impressão é de que o filme, a gente nunca teve um filme que se aproximasse tanto assim do que poderia ser de fato enfim, a região da Escandinávia e arredores no período da Era Viking. A gente nunca teve. Inclusive, eu vou falar, já vi pessoas se colocando como estudiosas na internet, criticando. Ah, mas eu vi uma cena que tem um elmo com chifres. Na verdade, aquele é um elmo ritual, que na verdade não é nem tecnicamente um chifre, porque era uma representação que a gente vê, acho que na tapeçaria Bahia, que são corvos, né? São corvos. Aquilo é um elmo ritual, não é um elmo enfim, de guerra. E aquilo aparece em determinado momento no filme. E eu vi um cara cheio de soberba criticando, porque tinha elmo com chifre, no Homem do Norte. E, enfim, achei muito soberbo, porque na verdade é um trabalho que eu sei que foi feito com muita seriedade, esse filme, né? E uma das coisas que me chamou mais atenção, e aqui eu já estou viajando, porque eu gostei do filme, apesar de ter visto poucas vezes, achei muito legal porque tem uma cena que ele está, não me lembro exatamente onde que é, se é na Islândia, mas que ele tem contato, ele tem contato com algo ali que o diretor quis passar algo de antiguidade, algo de fantástico, inclusive, e que ele tem contato ali com o que seria de séculos antes,
né, que vocês falou de Sutton Hoo, talvez fosse daquele período, né, que são itens mais opulentos, mais ricos, né, um tesouro, uma coisa que soa até fantástica, que para ele, talvez aquele personagem do filme não soubesse disso, mas era que é algo dos antepassados dele. E acho que meus colegas vão saber falar também das perspectivas dele sobre esse filme, que se tornou uma referência. Sim. Bacana. Tu mataste a charada. Realmente, aquela cena que ele luta com aquele... Ai, meu Deus, foi um nome que a gente chama... Que é como se fosse o Draugr, ele é uma referência, são itens da época quase Sutton mesmo. Aquilo quase é referência. E tem aquela cena da placa do elmo de Toslunda, que só a placa de Toslunda é aquele elmo com chifre que aparece mesmo. Realmente, eles quiseram aquela referência dos Berserk. Eu achei muito legal que tu mataste a charada bacana do filme. Vocês podem comentar o que vocês acharam também, que eu acho legal trazer esse filme. Eu acho que todas as entrevistas eu trouxe esse filme. Tudo eu perguntava pro povo. Inclusive, o Robert Eggers, né, o diretor, ele contratou recriadores para fazer vários itens do filme. E ele está fazendo isso de novo agora, né? Que ele está produzindo um filme que se passa no século XIII, na Inglaterra. E, de novo, ele está contratando recriadores para fazer diversos itens. Então, tipo, recriação histórica está, tipo, dando bastante dinheiro para essas pessoas, tipo, eles estão trabalhando em produção de Hollywood, isso é bem interessante. Ai, que legal. Eu soube que acho que é o Marcelo, né, também que produz o Thorson Tablet Weave, né, acho que vocês conhecem ele, né? Ele, na época, ele entrou em contato com que fez as tablet weaving da Nicole Kidman, né? Aquela que ela tem as trancinhas, aí eu pedi a réplica também, que eu gostei na época. Aí ela fez também do Amleth criança, ela fez de vários lá no filme, né? Eles trocaram também muita ideia na época de elementos, né, que tinha no filme. Eu achei isso tão legal, assim, de ver a galera, né, trocando experiências do filme. Ele vai fazer, né, tu falaste agora desse filme, né, que vai ser acho que é do lobisomem, né, que ele vai fazer, que vai ser um mito, de fato, do que era o mito do lobisomem, licantropia, aquelas coisas que o pessoal discutia muito na época. Isso é bem legal. Vocês querem comentar, Roberta, alguma coisa que vocês acharam no filme, assim, que vocês viram? Nossa, muito interessante, assim, o que eu lembro realmente tem bastante tempo que eu assisti, o que eu lembro realmente do filme, eu ter ficado impressionada com as vestimentas, né, que estavam bem corretas, tipo, porque assim, a gente acaba estudando isso, é impossível não, quando a gente assistiu, por exemplo, a série Vikings, algumas outras obras da cultura pop, você acaba reparando, né? Não tem como, tipo, isso aí não era bem assim. A gente acaba sendo um pouco cri-cri, isso não é, enfim, é resultado realmente do estudo. E o Homem do Norte foi bastante fidedigno nisso. Eu lembro de eu ter reparado, poxa, as roupas estão certinhas. Que legal, sabe? Dá um quentinho no coração quando a gente vê esse cuidado, né, para representar realmente esse cuidado. Eu acho, eu fico feliz com isso. Achei que foi algo realmente bem legal, acho que para toda a comunidade, né? Acho que o Albert Eggers abraçou, né, a comunidade do Reenact, de certa forma, também. Acho que foi o primeiro a tomar essa postura e disse, não, eu não vou chamar, sei lá, alguém que faça um figurino muito rebuscado e vai criar um viking do nada, assim, né? Não, vamos chamar quem entende do assunto e tenta trazer isso para o filme, né? Isso realmente foi bem legal. E, assim, para a gente finalizar, né, a entrevista, eu queria saber, assim, quais são as perspectivas que vocês têm, né, por exemplo, para a atividade do Reenact, né? O que vocês acham que daqui para ver como é que vão ser as atividades, né, não só do Raglas, mas, assim, também vocês veem que vai ter um crescimento, assim, na procura ainda por esse período histórico, a gente ainda vai ter muita coisa ainda por vir, né, desse processo. O que vocês acham, assim, para falando, assim, da questão do Reenact, do grupo, de forma geral? Eu saio dessa entrevista com vontade de montar a barraca aqui nesse momento e fazer um acampamento na hora. Dar uma saudadezinha, enfim, é o estilo de vida que a gente gosta, né? Não,
eu, sinceramente, eu acho que teve um boom muito, né, da regressão histórica da era Viking, muito com a série Vikings, né? E eu acho que depois de um tempo estabilizou um pouco, eu não vejo, pelo menos na minha perspectiva, eu não vejo muito um crescimento. Eu acho que, assim, Rio de Janeiro, que é onde a gente carece um pouquinho da gente ter um evento imersivo, eu sinto muita falta disso, porque, assim, a gente carregar as coisas, a gente já fez isso, a gente pegar, tacar tudo no carro e ir para um outro estado, é muito complicado, né? Então, bom, eu sinto falta um pouquinho de um evento significativo aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que volte a ter. Ah, legal. Poxa, uma pena que tinha que ter mais, né, evento, realmente, mais desses mais imersivos, né? A gente já tem até uma grande quantidade, né, mas às vezes eu sinto que falta um pouco, realmente, de ter mais eventos. A gente tem alguns eventos que até o Paulo na Vila Viking faz, né? Também são legais para participar. E aí, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Vai falar, Gi? A gente teve esse ano no Rio um evento novo, que é o Brumas. E assim, não foi exatamente um evento imersivo, mas é um evento que voltou para essa coisa que costumava ter, de botar as pessoas num sítio, num lugar mais afastado, num lugar mais natural, fora da cidade. Teve recreadores lá montando o acampamento. A gente, no caso, a gente só foi lá para tocar, mas tinha recreadores lá. Então, eu acho que assim, dá para ter uma esperança assim, de uma volta, um pouquinho desse tipo de evento aqui no Rio. Realmente, lá em São Paulo, hoje em dia está mais ativo, né? Com a Vila lá, que está sempre atraindo gente nova e tal. Mas aqui está meio paradinho, mas a gente espera que volte. Assim. A gente aqui no Rágulas, a gente já tentou organizar evento também, só que é uma trabalheira enorme, sabe? Então, é uma coisa que a gente não se propõe muito a fazer isso, só se for coisas realmente pequenas, assim, para pessoas próximas. Mas seria legal se voltasse a ter, se alguém voltasse a fazer. Assim, na minha visão, assim, como eu tô com as causas, com o Barbárbaros, com o Calpangas, a gente tem rodado bastante evento, né, e realmente voltar a crescer. Mais eventos, né, menos eventos imersivos. Tipo, antes da pandemia, era tinha evento imersivo em São Paulo, tinha no Rio, e tinha propostas em outros lugares, bem de acampamento. Curitiba, né? E isso, com a pandemia, acabou, né? Muita gente foi para fora, muita gente parou de fazer recreação, e está voltando com as feiras, né? E com a feira, a feira é um bom meio da pessoa que não é da recreação, que não gosta, que não faz ideia, está indo para comprar um presente, e ver a gente, né? E ver os outros grupos, né? E eu acho que, inclusive, isso a gente quebra um pouco a expectativa da pessoa, que a pessoa vai a uma feira viking, vai ver uma feira medieval com tema viking, vai lá, tem um monte de barraquinha com produtos, né, geek, com produtos de rock, produtos, e alguns com temas medievais, e tem a gente, às vezes, em alguns eventos, a gente vai com a nossa roupa, a gente vai com as ferramentas, fica montando, fica batendo a bigorna. E a pessoa, inclusive, vê várias pessoas vestidas de Ragnar, vai vestida de personagens de jogos, e na cabeça dela aquilo é o viking, né? E quando vê a gente com nossas roupas coloridas, roupas de linho, se divertindo, fazendo coisas do cotidiano, isso quebra um pouco, e eu acho que é aí que a gente chama as pessoas, né? Isso, na verdade, isso aí antes, isso lá eu li dos 2015, até antes, eu acho que essa estratégia não intencional que funciona para a gente. Aí as pessoas sentam do nosso lado e a gente começa a conversar. Eu falo sobre joalheria, eu falo sobre e só falo sobre luta, porque às vezes tem gente. Eu lutava muito mais, né? Quase todo mundo lutava, mas hoje em dia está todo mundo mais sossegado nessas profissões. Então isso aí é um caminho para a galera voltar. E está crescendo esses eventos, essas feiras, então está tendo mais chance disso acontecer. No Sul está rolando, eu participei lá perto ali de Palhoça, teve bastante gente com essa proposta de fazer algo mais imersivo, mas
tentando se encaixar. Estou achando que para o futuro vai ser bom. Lá em Minas tem o Prosa Cortante. Isso. O Prosa Cortante é um evento que ele começou como um encontro de coteleiros de lá, e eles resolveram dar uma roupagem medieval. E é uma feira, mas é uma feira um pouco mais imersiva, porque acontece num local assim mais rural, então chega de noite, tem a fogueira com todo mundo em volta, um ambiente bem familiar, assim, que já coisa legal também. A gente já foi lá como Ráguas, a gente foi lá várias vezes como mercadores, a gente foi uma como Ráguas, que a gente levou um museuzinho de itens recriados e tal, e fez comida na fogueira, e foi bem legal, as pessoas se interessaram. Muito bacana. Não, assim, é Uma fantástico. coisa. Pode falar. Perdão, pode falar. Vai. Não, eu quero dizer que é fantástico realmente como vocês conseguem, né, trazer esse trabalho, porque realmente eu sinto que às vezes está faltando também vir mais, né, grupos de Minec, mais coisa, mais, digamos assim, a gente teve também uma expansão também para outros estados, né? Aqui, por exemplo, quase não tem procura por isso, tanto que eu nem que tentar montar muito, porque as pessoas não têm muito interesse por Aravi, que é muito pouco. Tanto que eu sou sozinha aqui, eu digo que eu sou muito sozinha aqui, né, em Belém, porque realmente a galera aqui, não sei por que, não curtiu muito. Curte ver a série, mas quando quer conhecer, assim, não gosta muito, acha o assunto desinteressante, nunca entendi muito por quê. Pode comentar, Marcelo. Não, sempre que a gente vai para as feiras, né, tanto com Ráguas quanto com Barbárvore, sempre tem muita gente que chega para a gente falando: caramba, queria fazer uma feira. Caramba, como é que eu faço uma feira medieval? Como é que eu faço para ter uma feira e vocês participarem? Sabe? Sempre que a gente aparece, né, desperta essa curiosidade. Quando tem uma série também, inevitavelmente também desperta a curiosidade, né? O pessoal fala: vocês viram a série Vikings? Né? Aí o Homem do Norte também foi muito legal, por isso que pararam de perguntar pra gente se a gente viu a série Vikings e começaram a perguntar se a gente tinha visto o Homem do Norte. Já foi uma mudança positiva. Mas assim, então assim, vontade a gente tem muito, né? E tem muita gente também com muita vontade de fazer. A questão é incentivo. É muito difícil você montar um evento desses se não é a sua função principal, né? Porque demanda muito tempo, demanda muita energia, demanda muito dinheiro. Mas a gente está sempre por aí, participando, fazendo. E eu acho que é mais pelo que a Gi falou. Talvez comecem a voltar os eventos agora, mas menores, né? Mais condensados, uma coisa mais intimista. Não, vocês vão ficar chocados. Você sabe para vocês que quando teve o filme, né, aqui, que estreou aqui, acho engraçado porque eu abordei muita entrevista minha, mas não deu quase gente do cinema e quem ia não gostava aqui do filme. Foi impressionante, foi um dos filmes que menos o pessoal gostou do Robert Eggers aqui em Belém, foi o do Homem do Norte. Fiquei, gente, como assim? Teve eu lembro de umas duas moças que foram, uma brigou com a outra porque disse que não ia mais escolher filme, só porque não gostou, achou o filme horroroso. Meu Deus, eu fiquei, como que pode? O filme é muito bom. Mas é uma coisa interessante, né? Isso assim, da diferença de região para região, né? São Paulo você tem o público, o Rio também tem, mas aqui na parte norte do Brasil é bem mais difícil de você encontrar. Realmente é um ou outro que gosta. É uma procura bem menor. Até os eventos de anime não trazem essa coisa da série. Também é bem interessante realmente ver que... Mas, assim, é bem legal ver que eu acho que a gente está tendo uma perspectiva, né, de trazer ainda esses eventos, de aumentar ainda o público com a galera do React, de fazer uma coisa diferenciada, trazer também, às vezes até simulação de combate, é legal, eu vejo. Quando eu fui agora para o festival do Bangers Open Air, festival de metal, mas teve o pessoal acho que foi do Odor Draconis Belli, foi lá fazer dar do evento, assim, eles fizeram, teve até simulação de combate, nossa, eu adorei. Porque, gente, muito legal a iniciativa de terem feito isso. Eu sei que o local pode não ser recriado para aquele momento, mas tu puxa uma galera também que gosta, tinha uns fãs de Blind Guardian, né? Então tu puxa a partir disso
também para a galera começar a se interessar no assunto, conhecer outras perspectivas, isso é bem legal. Vocês têm mais alguém quer fazer mais alguma colocação, assim, ou a gente finaliza aqui a entrevista aqui, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Dá para a gente ficar viajando aqui, Márcia. Dá para a gente ficar falando um bocado. Verdade, né? Pessoal, eu queria assim, muitíssimo agradecer vocês por virem nessa entrevista. Para mim foi muito legal, porque eu quis fazer diferente nessa centésima, quis também uma coisa mais descontraída, que às vezes eu fazia muita entrevista também acadêmica, né? Então a gente também tem que ter uma postura quando recebe alguém que é da academia, postura quando recebe alguém que é de alguma área também diferente, música. Então cada um a gente tem que ter uma forma de agir, né? E eu achei legal que eu quis fazer uma coisa também bem descontraída, já que é a centésima, né? Então é uma coisa legal, mostrar as atividades, né, que são também diferentes. A atividade do INECT, que é uma coisa muito importante, que eu acho que as pessoas precisam conhecer, o trabalho das pessoas que estão ligadas a isso, a dedicação também de quem tem por hobby, como o Bernardo, quem tem por trabalho também, como a Marcela, a Roberta, a Gisele e o Bruno, ou outros colegas nossos também que estão nessa área. Então, para mim foi muito, muito proveitoso, foi assim uma coisa que eu vou guardar no coração, todo esse processo que eu fiz, né, com esse canal, nessa área, né, de entrevistas, e assim, eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado o convite e terem sido, né, a centésima que fechou com muito, assim, como é que eu posso dizer, com muito orgulho no coração de ter feito nesse trabalho. Muito obrigada de verdade por vocês terem feito parte aqui de todo esse processo que foi construído, né, ao longo desses anos. Um prazer enorme participar do projeto mesmo, eu acho assim, para dar visibilidade, toda essa parte da cultura, que é algo que ocupa bastante tempo, né, do nosso tempo, para o nosso interesse poder divulgar, né, esse trabalho. Agradeço muito, muito a proposta do seu canal. Obrigada, espaço. Obrigada. Eu vou só parar aqui a gravação, gente, para despedir de vocês mais uma vez.